Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início ao 10º Simpósio da Educação Física do Centro Universitário Central Paulista. Agradecemos à direção, mantenedora, aos funcionários e colaboradores que tornaram possível a realização do nosso simpósio. Nossa programação está disponível no site da Unicep, mas destacamos que serão realizadas entre os dias 5 e 7 de novembro as seguintes palestras. Hoje teremos a live intitulada Treinamento do Voleibol, Abordagem Físico-Técnica. Amanhã, dia 6/11, no mesmo horário, às 20 horas, teremos a live com o professor Dr. Guilherme Borges Pereira, intitulada Será que o uso e o tipo de máscara prejudicam as respostas fisiológicas ao exercício físico? E no sábado, dia 7/11, das 10 ao meio-dia, a live da professora Thelma Cristiane Gaspari, intitulada Interfaces entre a Dança e a Educação Física. Então, passo a palavra agora ao professor Miron, mediador da nossa live de hoje. Tenham todos uma boa palestra. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer tê-los conosco nessa noite. E eu queria, primeiramente, agradecer imensamente a disponibilidade e a atenção dos nossos palestrantes, que generosamente aceitaram participar do nosso simpósio. Então, mais uma vez, em nome da direção do Unicep, nosso muito obrigado. Eu vou descrever brevemente os currículos dos nossos convidados de hoje, pois se fôssemos fazer a leitura na íntegra desses currículos, a gente ia perder um tempo enorme aqui da nossa live. Então, me permitam ler aqui, por favor. Então, professor José Elias Proença, profissional de Educação Física, mestre em Educação Física pela USP, doutor em Psicologia da USP, Olímpico, Pequim 2008 e Londres 2012, treinador de Educação Física do Colégio Magno em São Paulo, coordenador técnico do Centro dos Dois Andares, São Paulo, vinculado ao Instituto Esportes e Educação. O professor Wagner Luiz Copini Fernandes, nosso Vagão, é profissional de Educação Física também, técnico nível 5 da CBV, técnico da Seleção Feminina Sub-23, assistente técnico da Seleção Feminina Principal, campeão olímpico em Londres 2012, campeão mundial Sub-23, que os dois militam no voleibol há muito tempo já. É um prazer tê-los conosco. E agora deixo à disposição de vocês, que vocês dêem boa noite e façam as apresentações que acham necessárias. Mais uma vez, muito obrigado pelo ter aceitado o convite, e é um prazer tê-los com a gente. Pode ficar à vontade aí dos dois. Opa, obrigado Miron, obrigado Germano, obrigado Vagão por me dar a oportunidade de falar primeiro. Isso é uma questão de educação, porque os mais velhos falam primeiro, né, Vagão? Os melhores. E agradeço assim, a oportunidade de estar conversando com vocês, né? O Miron, ele não sabe, mas eu vi ele jogar, levando os puxões de orelha do Zé Roberto, peguei briga deles, né? Eles eram briguentos para jogar, mas isso acho que faz parte da incitação para o jogo, né? De criar o clima para o jogo e encarar sempre a melhor jogada. Agradeço de coração estar participando aí de volta a São Carlos, onde eu estive muitas vezes com o Esporte Clube Banespa, e é um prazer, tá? Espero contribuir, né, com esses poucos anos que a gente tem de voleibol, que a gente possa extrair alguma experiência e contribuir aí com as perguntas, poder responder as perguntas de vocês. Eu estou meio tropeçando nas palavras aqui, porque eu estou bastante nervoso. Eu imagino. Obrigado, Vagão. Bom, obrigado. Professor fala antes, é uma referência, uma reverência a uma referência, né, do esporte, né, principalmente da educação física, né? O professor é referência no que faz, então jamais vou falar antes dele. Muito obrigado pelo convite, Miron. É um prazer muito grande, é uma honra estar aqui falando com vocês, falando com o pessoal, né, que está estudando educação física, que está se preparando aí para o campo de trabalho. E muito feliz, né, por esse convite. Miron, nós somos adversários, né, Miron? Lá atrás, faz tempo.
na época que eu jogava na Pirelli, se não me engano, nós jogamos aí em São Carlos. E a última vez que estive em São Carlos, nós estivemos aí com a seleção, né, professor? No Grand Prix. Foi. A última vez que eu passei por São Carlos. Então é um prazer estar retornando, né, nesse tempo de pandemia dessa forma para São Carlos, mas sempre muito legal estar falando principalmente falando com o pessoal que vai militar pelo esporte aí. Muito bem. Naquela época lá, Vagão, a gente conhecia muito vocês. Vocês não conheciam a gente, mas a gente conhecia muito vocês, né? Porque a Pirelli era, assim, a gente ficava mais assistindo o jogo do que jogando, propriamente dito, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, é um prazer tê-los aqui. Só para a gente poder começar e dar início de uma forma assim, eu vou fazer uma pergunta aqui para que a gente possa disparar essa nossa conversa aqui e para que depois também as pessoas possam fazer as perguntas que acham pertinentes. Como atualmente é analisado o jogo de voleibol? Bom, tenho certeza que o Vagão vai deixar eu falar primeiro outra vez, né? Então, hoje, né, acho que é importante a gente usar dois referenciais, né? O primeiro referencial, que a análise do voleibol é feito sistemicamente, tanto que chama sistema de defesa, sistema de ataque, sistema de jogo, e quando a gente usa esse termo sistema, quer dizer que envolve muita coisa, né? Então, assim, para eu ter um sistema de ataque, eu tenho, no mínimo, a possibilidade da levantadora vindo das diferentes posições e tendo que acionar as melhores possibilidades de jogo. Então, por isso que chama sistema. Como sistema de defesa, né, se eu estou, né, numa situação de receber um saque de viagem, porque hoje receber saque de viagem já pede sistema de defesa, né, Vagão? Eu não sei muito de voleibol, mas, né? E no ataque também requer um sistema de defesa. E esse termo sistema significa uma coisa complexa e global, onde os vários jogadores interagem, né, para aquela situação para conseguir o melhor resultado. Então, essa é a primeira abordagem, sistema. Só que cada atleta se constitui num sistema também. Por isso que a gente fala sistema muscular, sistema músculo-esquelético, sistema nervoso, para dizer assim, que tudo que tem a palavra sistema é complexo e global. Então, cada atleta vai mostrar uma característica para compor ele, enquanto um subsistema ou um sistema menor, compor um sistema maior, que é o sistema da equipe. Então, o líbero, por exemplo, vai compor o sistema de defesa, o sistema de passe, né? A levantadora talvez seja a composição de passagem para o sistema de ataque, porque por ela passam as decisões do jogo. Coloquei outro terminho do sistema, decisões. Então, o que vai requerendo uma capacidade mental, cognitiva, de decisão das jogadoras, o que a gente diz assim, comportamento inteligente. Então, inteligência é outro sistema. Por isso que o voleibol é considerado um esporte muito complexo, né? Porque ele requer inteligência, requer uma estrutura física diferenciada, requer essa coesão de equipe para produzir o resultado. Só que o sistema de jogo de uma equipe não é só dela, depende do sistema de jogo do adversário. Então ele se torna um macrosistema, né? E isso faz com que aconteça o quê? Outra abordagem, o segundo ponto fundamental, que o jogo seja analisado. Hoje, né, a gente, enquanto está na seleção, tem os vários recursos chamados estatísticos para analisar. Incidência de ataque, característica da jogadora, né, ou certas composições que ela faz durante o jogo, quem passa na 4 e ataca, qual é a característica dela. Então, hoje tem essa questão informacional. Então, além do sistema complexo da composição da equipe, do macrosistema, a composição de equipe conforme adversário, ainda existe a análise das individualidades para você poder organizar esse sistema e para poder ter uma ação inteligente. Então, hoje, no alto nível, a gente precisa muito desses dados estatísticos para tentar, com isso, tornar o sistema mais viável, né? Não tão indiferenciado.
não tão aberto, porque eu faço aquilo, dependo do meu ambiente. Daí fala assim, bom, e o que esse sistema tem a ver com a preparação física? Então, a preparação física não pode ser só de domínio do corpo. Ela tem que ser perceptiva também, ela tem que passar por tomadas de decisão e, principalmente, né, tem que ser uma preparação física voltado para essa especificidade. Por isso, até a denominação hoje do nosso bate-papo, o físico técnico, né, dentro dessa orientação. Nós falamos assim, bom, mas esse sistema, para quem não detém os dados estatísticos, então ele tem que ter a análise do sistema. Se ele vai jogar, e isso significa buscar resultado, ele precisa conhecer o adversário. Ele precisa trabalhar a sua equipe no sentido de adquirir elementos de movimento para se ajustar ao adversário. Porque a grande característica do sistema também é o poder de autorregulação. Eu me regulo conforme os meus jogadores, mas me regulo também conforme o adversário. E formar tudo isso significa trabalhar muito com habilidade, que são os fundamentos do vôlei, e capacidades físicas para que isso possa acontecer. E não bastando isso, passando pela inteligência do jogador, capacidade de decisão, né? Enfrentar nas situações de sucesso, de fracasso, com resiliência. Né? Então, tudo isso vai compondo o jogo. Quando se trata da base, o profissional que trabalha nessa orientação tem que saber desses elementos e atuar oportunizando, dando oportunidade para os atletas para se formar dentro dessa orientação. Então, assim, só para dizer, analisar o voleibol, pelo fato de ser um jogo aberto, né, que interage com o ambiente, interage com o adversário, não só com isso, com a arbitragem, com a torcida também, né, para dizer assim que o sistema é aberto, é muito complexo e requer desenvolvimento de inteligência, de tomada de decisão, de sensibilidades motoras. Né? Então é bastante complexo. Espero não ter tornado simples complexo, mas espero ter tornado o complexo simples para entender o que a gente colocou. É isso daí, Lagão? Não, é verdade. A construção do jogo, né, ela passa por esses sistemas que foram citados pelo professor. É lógico que a análise, né, análise estatística, né, os analistas que hoje as equipes de ponta têm, né, as equipes de alto nível, de alto rendimento, têm que ter o analista, eles te trazem muitas informações. Existe, né, um software, né, que quase todo mundo, praticamente todo mundo, e no mundo todo mundo usa, que chama o Data Volley, que te dá todas as informações que você pode imaginar e até as que você não imagina existem nesse software. Então, ele te abastece de tudo que você precisa relacionado ao seu adversário e à sua equipe, né? Porque a análise tem que ser feita, você faz análise do adversário, né, através dessas informações estatísticas, né, e faz a análise da sua equipe, para prepará-la, né, cada vez melhor. Então, você se usa disso num período, na periodização, quando você não está na competição, você usa muito esses dados, né, para preparar a sua equipe, né, de acordo com as individualidades que você tem nas jogadoras, para prepará-la, né, como o professor falou, para as tomadas de decisão. Né? Então, o trabalho tem que ser muito minucioso e muito alinhado com a parte física, porque a parte física tem que trabalhar muito alinhada com a parte técnica, porque a preparação da jogadora ela tem que ser individualizada e ela é muito complexa, porque cada jogadora tem uma característica física, uma característica, né, mental que tem que ser trabalhada e isso tem que estar em total sintonia, a parte física, né, o preparador físico, né, na comissão técnica com o técnico ou com os técnicos. Então, a análise, ela te dá muita informação, mas o feeling do técnico e do preparador físico, né, da comissão técnica, mas preparador físico técnico, o feeling e o alinhamento entre eles é fundamental, porque as situações de treinamento, de preparação da equipe, elas são variáveis, são mutantes, porque as coisas acontecem no treino e a preparação ela vai te
vai te conduzindo, né, por caminhos que te levem aí ao seu, né, à plenitude do seu trabalho, né? E no segundo momento, o jogo te traz outra realidade, né? Por mais informações da estatística que você tenha, né, o adversário também tem, então é um jogo, entre aspas, de xadrez, né? E o voleibol é um jogo de muita... É um jogo muito difícil de praticar, que eu digo, porque ele é muito preciso. As ações têm que ser muito precisas para você atingir, né, a plenitude do desempenho. Então, tudo isso, né, essas composições dos sistemas, elas passam, né, por esses detalhes que são fundamentais em momentos decisivos do jogo. Então, a preparação da equipe, né, para que esses sistemas todos se interliguem, porque o sincronismo desses sistemas, defesa, bloqueio, ataque, o sincronismo, quanto mais, né, preciso ele estiver, mais chance de êxito a equipe vai ter. Muito bem, Vagão, obrigado pelas colocações. O voleibol evoluiu demais, né, e continua evoluindo. Eu acho que é um dos esportes que tem mais mudanças, tanto na questão das regras, né, que tem mudado bastante, mas a preparação física, embora de forma geral, no voleibol ela ficou bem específica, né? Uma pergunta para que a gente possa aqui discutir, do ponto da preparação física, quais são os objetivos que vocês percebem como imprescindíveis no voleibol? Bom, do ponto de vista de realização motora, né, porque a realização física sempre está se batendo em força, né, que são as valências físicas, força, flexibilidade, os tipos de resistência, se é mais local, mais geral, né? Local, estou dizendo muscular, se é mais geral, se é cardiovascular. E antes se dava muita ênfase nesse sentido. O Miron mesmo deveria correr uns 60 quilômetros por semana. O Vagão também, se lembra, né? Corria muito. Só que hoje, né, para dizer assim, né, os avanços do tempo e o avanço da ciência, e colocando assim essa noção de especificidade. Então, novamente, a gente volta para o físico técnico. Então, por exemplo, nós precisamos de potência. Que tipo de potência que é? É uma potência extensora, né? Então, assim, por muito tempo, nós usamos o levantamento de peso olímpico, né? Que é o clean, de colocar o peso aqui, né? O jerk, né? O arranco, né? O snatch, né? Todas essas denominações que vieram, né, dessa orientação. E, basicamente, assim, para a preparação de Pequim, nós usamos bastante essa potência com força. Só que depois, com o avanço da ciência, né, foi passando Pequim até para Londres, começou a se valorizar muito o rotacional, né, a potência rotacional. Tanto que começa a aparecer incrementos de potência, como o kettlebell, né, o club bell, que é a clava, né? O landmine, que é a barra no chão, porque o movimento é rotacional. Então, uma potência rotacional. Só que para gerar potência, eu preciso primeiro de força, que é uma valência motora, com velocidade, para levar a essa situação. Então, enquanto parte física, eu preciso de ações de ir para o solo, levantar rápido, arranque rápido, parar, arrancar outra vez, que é a denominação da agilidade. Então, potência, agilidade, velocidade. Só que a gente coloca isso da ótica física, porque a gente aparece como preparador físico. Na realidade, a gente coloca como preparador atlético, onde as decisões, o aspecto inteligente, né, passando pelo jogo, passa a ser importante. Então, o que acontece? Chego lá para o Vagão, início da temporada, primeira semana, ele chega, professor, né, vamos rodar? Então, vamos rodar, não é sair correr lá fora. Rodar quer dizer assim, deslocamento, ação do vôlei, deslocamento, ação do vôlei, deslocamento, um toque entrando embaixo da bola, que requer flexão. Então, essa preparação física já está se dando junto com a preparação técnica. Até que, digamos que a gente chegou ótimo pré-competitivo. Eu preciso da potência. Então, faço as ações de potência até na academia e falo, Vagão, faz abrir e atacar 3 vezes, né? Para ter velocidade de recuo
velocidade de arranque para chegar na bola e ter essa ação no ar. Então, o que acontece? Não adianta a gente estar fazendo um trabalho na academia e o vagão chega lá e fazer o que ele acha que deve. Eu coloco o vagão porque é a mesma sintonia com o Zé Roberto, né? E algumas ações até que a gente nota de determinados atletas, né? Curiosamente, a última experiência que a gente estava junto com o Zé, uma atacante de meio com uma potência de ataque fenomenal. Só que no saque-viagem, potência de ataque, né, para salto, jogador de meio, prioriza muito o salto vertical. Daí ela ia para o saque, mesmo flutuante, o saque-viagem, ela lançava a bola muito à frente, então em vez de aproveitar o salto vertical que ela tinha, no lançamento da bola exigia dela um salto em profundidade, né? Daí filmando, assim, com celular, hoje esses recursos, né? Comentando com o Zé, ele falou, o que você acha? Né? Eu falei, acho que ele precisa tirar o salto em profundidade. Ele começou a pedir o saque-viagem, ela fazendo o salto vertical, né? E ela melhorou muito o saque, a eficiência do saque, porque trouxe da memória aquilo que era do ataque para o saque, né? Então, isso passa pela preocupação que o Vagão acabou de colocar. Não adianta a gente fazer um trabalho se não tiver transferência. O que quer dizer transferência? Não adianta a gente buscar um trabalho com valência de potência, valência de velocidade, valência de agilidade, se não atender à especificidade. Então, por exemplo, esses três componentes, para mim, são fundamentais. Potência, velocidade, agilidade. Mas não só física, mental também. E o mental vai surgir com a orientação junto com o técnico, que são as tomadas de decisões. Agora, não adianta fazer isso só na situação individual. Isso também só vai se ajustando com a situação de jogo. Por isso que a colocação de certas exigências é feita mais no período competitivo, né? Então, isso é fundamental. E o Vagão chega e fala, olha, não está chegando de perna, professor. Então, o que eu posso fazer para chegar de perna? Né? Qual o planejamento que eu tenho que ajustar para aquela atleta? Porque às vezes eu gosto muito da posição 4, né? Porque ela passa e tem que arrancar, exige de perna para chuchu, né? Gosto muito disso, e é uma possibilidade de avaliação que eu tenho muito estrita ali, né, para poder perceber isso daí. E entender o que o técnico está falando. Então, esse é um trabalho ajustado de acordo com a exigência do jogo, que é a potência, velocidade entre a capacidade de reação, entre o tempo de reação, entre a tomada de decisão, né, os fatores coordenativos, né, que eu tenho que ajustar para aquela decisão. Né. Então, realmente assim, é uma preparação que não é fazer academia para força, flexibilidade, resistência geral, local, especial, com exercício resistido, mas sim como a comissão pensa o jogo, né? Então é muito nesse sentido. É verdade. A gente está falando aqui, né, começamos a falar de um tempo que a gente corria muito, né, que isso mudou bastante, e até mesmo o treinamento, né, lógico, o treinamento muda, e ele muda a cada temporada, né, tanto na parte técnica como na parte física, pelo menos nesse grupo que a gente trabalha, né, com o professor e com o pessoal que o acompanha, né, o professor tem um grupo de estudo de preparação física, e mesmo na parte técnica, a gente está sempre propondo exercícios diferentes, né, que sejam mais apropriados para o que a gente está pretendendo, né, para a temporada. Agora, essa comunicação, né, do preparador físico com o técnico sempre existiu, mas se eu voltar no tempo, né, lógico, há uma evolução, mas hoje o tempo de treinamento hoje ele é precioso, né, para que a gente não sobrecarregue as atletas. Então, a periodização ela é feita, né, ela é planejada para a temporada e de acordo com as competições, né, elas têm as datas de largada em relação às competições, mas elas vão mudando de acordo com o desempenho individual ou coletivo, né, e elas são ajustadas.
Então, a gente tem, já de algum tempo, e eu tenho essa liberdade com o professor de estar sempre solicitando e aprendendo com ele, eu tenho esse hábito de conversar muito. Nós temos, né? Não só eu, quando eu falo eu tenho, porque o Zé Roberto também tem, a gente está sempre se comunicando e vendo quais são assim, as dificuldades na quadra que as jogadoras possam apresentar para determinadas ações, seja de ataque, de bloqueio, de defesa, enfim, para qualquer situação de sistema que elas tenham dificuldade, e isso é trabalhado na sala da musculação, seja lá com as clavas, com kettlebell, com peso, com levantamento olímpico, com os exercícios, né, do Pilates. O professor usa muito Pilates para as meninas, e isso facilita muito a vida delas, né, no desempenho técnico, né, porque hoje, praticamente, o treinamento ele é muito individualizado na parte física e na parte técnica, de certa forma, também. A gente divide os grupos e trabalha especificamente para algumas jogadoras que tenham mais necessidade. Enfim, o complemento do trabalho, né, é muito importante. E a transferência, como o professor falou, não adianta estar desconectado, né? A gente já está falando aqui nas transferências. Então, a necessidade de quadra, né, do desempenho na quadra, ela é sempre construída também a partir da sala de musculação, né? Seja no aspecto físico, no aspecto mental, porque as jogadoras elas têm que entender o que elas estão fazendo na sala de musculação também. Não se faz exercício na sala sem que elas entendam por que elas estão fazendo aquilo. Assim como na quadra, elas têm que ter um entendimento também do que elas estão fazendo, para o que elas estão fazendo, o que está se objetivando um determinado exercício, para que ela saiba também. Isso vai facilitar no momento dela aplicar no jogo, né, uma decisão no jogo, ela aplicar aquela situação que foi construída, né, na sala de musculação e na quadra, e ela entenda. O entendimento vai facilitar a tomada de decisão. Não é uma coisa tão simples, por isso que se trabalha muito. O voleibol, ele é muito, como eu disse, ele é muito preciso, então a repetição ela é fundamental para que se tenha, né, a qualidade na execução do movimento, mas sempre com equilíbrio, né? Então, a periodização ela é feita, como eu falei, mas ela é nas divisões, nas semanas, né? E principalmente nas semanas que antecedem os jogos, elas têm que ser muito alinhadas. Muito legal. É impressionante que quando eu comecei a jogar, a preparação física praticamente era completamente igual para todo mundo, né? Todo mundo tinha que correr e a gente corria demais, né? E qualquer preparador físico, a maioria deles na época dizia que tinha que correr, que era uma qualidade, uma capacidade que a gente tinha que ter e tal, mas era pouco funcional para o jogo, né? E hoje em dia a maioria dos exercícios, das atividades, elas precisam ser muito funcionais, muito próximas daquilo que é feito dentro de quadra, né? Bom, só para o Zé Roberto falou que daqui um pouquinho ele está chegando e vai participar um pouquinho, então, bacana. Maravilha. Legal. E quem mandou um abraço também foi o Bonifácio de Ribeirão. Ele ia estar presente, mas o Boni pegou Covid. E aí ele não pôde estar indo para a Unimed para poder ver o que está acontecendo. Mas mandou um abraço para todos. O professor Vagão mandou um abraço. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, então. Continuando, então. Eu queria que vocês falassem mais um pouquinho, então, de como é feita a comunicação entre os componentes da comissão técnica, mas tendo o atleta como foco principal. Vagão, quer começar? Agora eu vou deixar para você, hein? Não, existe a comunicação, ela é segmentada, mas ela é sempre dirigida pelo técnico, né? Isso, todas as informações pertinentes, né, à equipe, elas são levadas para o técnico e nas reuniões, né, que você tem a oportunidade de todo mundo saber o que está acontecendo. Então, é fundamental que todo mundo saiba o que está acontecendo, mas principalmente que o técnico tenha todas as informações da fisioterapia, da musculação, do educador, do preparador físico, do assistente técnico,
enfim, tudo que circula na equipe, tudo que acontece ali na equipe, ela tem que ser levada para decisão do técnico. Não é só, o técnico não decide só quem joga, quem não joga, né? Ele tem uma série de responsabilidades e atribuições muito, eu diria, muito maior do que ele pudesse imaginar que tinha. Hoje, pelo número de profissionais que envolvem uma comissão técnica, né, as informações diversas chegam a todos os momentos, né? Então, é fundamental que se saiba tudo o que está acontecendo. Porque, às vezes, uma coisa... A gente sempre fala que o óbvio, né? O Zé fala muito isso. Daqui a pouco ele está por aí, se perguntar, ele vai confirmar. O óbvio tem que ser dito, né? Por vezes, uma coisa óbvia que a gente acha que está claro para todo mundo, às vezes você está vendo e não está claro para todo mundo. Então, todo mundo tem que estar na mesma sintonia. Então, essa comunicação é fundamental, porque a comissão técnica, eu digo, ela reflete para o atleta o equilíbrio da equipe. Uma comissão técnica que não tem equilíbrio, que não tem a mesma sintonia, o atleta percebe, né? Então, a sintonia entre os membros da comissão técnica e a hierarquia, ela é fundamental para o bom desempenho, né, diário das atividades diárias, né? Isso é fundamental. Bem o que o Vagão colocou, né? Vamos ver assim, essa imagem do guarda-chuva, né? Onde a gente tem os diferentes profissionais. Então, no nosso caso lá, a gente tem desde o ginecologista, que recebe toda a avaliação, né, do estado hormonal da atleta, do fisiologista, né? Tem a avaliação que vem do fisioterapeuta, juntamente com o médico do esporte, né? Avaliação psicológica, né? Então, todos esses dados convergem, né, para o centro do guarda-chuva, que é o Zé. Mas isso não quer dizer que ela é linear. Então, eu, enquanto preparador físico, eu só falo com o Zé. Tanto que o Zé fala assim: Zé, você gosta muito desse tema de saúde, de qualidade de vida, conversa com o doutor Eliano, que é o ginecologista que mais acompanha a gente, vê com o Nardelli, vê as possibilidades de avaliação fisiológica mais precisa, né? E a gente conta com profissionais que fazem essa avaliação. Só que a todo momento, né, tanto para ele, Vagão, né, todos os que constituem a comissão técnica, Paulo Coco, a gente imediatamente já passa o comunicado. Então, uma avaliação cineantropométrica, por exemplo, né, se houve alguma alteração de dado dessa avaliação, ou na avaliação nutricional de composição corporal, né, se houve alguma alteração, o que precisa fazer, né, como que ele pode atender, qual a exigência que tem, quais são os índices de solicitação biomecânica de aterrissagem, por exemplo, a presença de maior quantidade de gordura no corpo do que musculatura para sustentar a ação. Tudo isso a gente comunica entre a gente e a ação passa a ser o atleta. Então não é assim, porque sou eu falar, vou fazer ela correr porque ela ganhou peso. Ou fazer ela correr porque ela alterou a composição corporal. Nem sempre, né, você voltar para uma boa composição corporal, porque a gente tem os falsos magros, significa correr mais, né? Ou rodar mais numa situação aeróbia, ou, no caso, a gente vai muito para a piscina, como equilíbrio das ações também, né? Significa fazer isso. Mas significa, na ação conjunta, o que a gente pode fazer? A gente passou por muitas situações, assim, de atleta chegar e falar assim: olha, eu estou me sentindo fraca, acho que a minha condição aeróbia, né, amor, decaiu, acho que eu preciso de rodar um pouco mais. Então, você vai rodar nesse suporte no início do treino, que a gente brinca de segue a bola, né, se é realmente isso. Só que daí, numa avaliação laboratorial, você vê que a hemoglobina dela caiu. Então, vê como isso é complexo. E como eu preciso ter a comunicação com o médico. Falar, caiu a hemoglobina. Então, se eu levo para rodar mais, a gente sabe que rodar mais, fazer mais o segue a bola na quadra, quebra a hemoglobina. Quer dizer, ela já está se sentindo com falta de substância vermelha no corpo para render mais. E eu quebro mais ainda para uma situação de treinamento.
Então, se a gente não ajustar tudo isso daí, né, a gente entra no que chama o princípio sistêmico da entropia. A entropia é aquela que um fator da comunicação, né, se degrada e compromete o todo. Então, um fator da comunicação, atleta fala que precisa desenvolver mais a parte aeróbia. Eu levo para desenvolver, eu degradei toda a comunicação, porque eu não fui para o médico. O médico, né, foi feito laboratorial, como é que está essa situação? E eu aprendo com o médico aprende comigo, eu aprendo com todos os técnicos, né, com as diferentes ações que tem, espero que eles aprendam comigo também, mas que essa comunicação precisa ser estreitada, porque tem uma preciosidade ali, que se chama atleta. E essa preciosidade precisa voltar a compor o todo para que a gente possa ter equipe, coesão de equipe. E essa coesão não passa só pelos atletas, passa pela maneira que o Zé instalou isso daí. Tem que ter comunicação constante. A gente precisa saber de tudo. Nós não vamos perder um atleta por uma questão escapada como essa, de não ter o exame laboratorial e sobrecarregar o treino e ela pagar o preço da sobrecarga. Então, realmente, é bem sutil também. E a preparação mental também, né, professor? Sim. Exatamente, que nós temos o Hermes Balbino, que nos acompanha dando toda a retaguarda nesse sentido. Muito legal. Isso é interessante porque hoje em dia, embora isso aconteça no voleibol, eu não tenho dúvida que os outros esportes também estão muito preocupados com essa comunicação existente entre todos os integrantes da comissão técnica, né? Isso é que vai dar um diferencial, com certeza, a mais, mesmo porque hoje em dia todo mundo tem os instrumentos para trabalhar com os esportes, no caso aqui o voleibol, são mais ou menos os mesmos. Então, o diferencial é muito como acontece essa comunicação, como esse sincronismo, né? Quem manda um abraço para vocês é o professor Tony, que foi preparador físico da BASC em 88, o Antônio Campos, o Tony, mandou um abraço para o Tony. Tony. Ele foi um dos primeiros preparadores físicos, pelo menos que eu tive a oportunidade de trabalhar individualmente. Foi no ano que ele veio para São Carlos que a gente começou a ter um pouquinho mais dessa comunicação entre técnico e preparador físico, e que ele cortou essa questão de ficar correr muito, você não vai correr, etc. Tal. Então, ele está mandando um abraço para vocês. Um abraço, Tony. Eu tenho uma pessoa, Guilherme, que fez uma pergunta aqui, mas eu tenho uma outra pergunta, então eu acho que depois fica mais tranquilo para que a gente vocês respondam a pergunta dele. Eu acho que está mais próximo do que eu vou perguntar agora. Então, existe diferença dos sistemas de jogo, se a gente levar em consideração as diferentes faixas etárias dos praticantes do voleibol? Sim, existe e tem que existir, porque a gente tem que respeitar, né, para aplicar o sistema de jogo, né, nas categorias de base, tem que se respeitar muito as diferentes faixas etárias em função da maturação, né, da formação física das crianças, né? Então tem que se tomar um cuidado muito grande em relação a esse tema, né, a iniciação, né, e como você vai trabalhar com essas crianças. O que você vai propor para trabalhar. Então, a maneira lúdica, né, no início lá é fundamental e que a gente vá sempre despertando interesse, né, das diferentes faixas etárias e respeitando, né, as faixas, né, de maturação das crianças para ir inserindo informações técnicas e físicas, né, para as crianças. Então, o ideal seria uma padronização, né, nas diferentes categorias para que isso fosse respeitado, que aí, né, nós estaríamos prevenindo em relação às atletas, em relação a desgaste, né, a fadiga e a eventuais lesões, né, se você respeitar através da padronização dos sistemas de jogo. E também pela parte técnica, você vai respeitar, né, essa maturação, porque quanto mais informação técnica você passa, mais pressão psicológica você aplica, né, para as crianças. Como elas estão em formação, tem que haver isso, tem que haver um cuidado muito grande
né, na aplicação, tanto na parte física, mas principalmente também na parte técnica, né? Então tem que ser respeitado. Eu sou defensor de que deveria existir uma padronização em relação a isso, né, para que a gente não perdesse, né, ou para que os atletas estivessem sempre estimulados a seguir praticando, né, porque a gente sabe que existe uma pressão muito grande, né, individual. O atleta já tem uma pressão, a criança já tem uma pressão de aprender a jogar, né, e tentar fazer o melhor. E a gente sabe também que, de acordo com a faixa etária, começa a ter uma pressão externa de pais, de outras pessoas. Tal. Então, o cuidado na formação ele é fundamental. E a gente tem que ter muita consciência. Os profissionais que trabalham, né, na formação são profissionais que têm que ter eu digo sempre que eles são profissionais diferentes, né, e fundamentais na cadeia, porque são eles que despertam, né, o interesse das crianças em praticar e eles que alimentam, né, esse interesse, a continuidade desse interesse em praticar. Então, eu defendo muito a padronização. A gente não tem uma padronização, né, nas categorias de base, mas é fundamental. Isso é importantíssimo, eu vejo que é uma proteção, né, para as atletas aí. Professor? Bom, o Vagão tocou num ponto fundamental, né, que é a questão maturacional, né, que a gente foca a questão maturacional vendo o comportamento motor e chama de desenvolvimento motor, né. Mas na questão maturacional vem a maturação biológica. E tanto o masculino como o feminino tem a maturação sexual que define também, né, quer dizer, a presença hormonal define muito esse comportamento motor, muitas ações motoras, né? Então, assim, vamos dar um exemplo. No caso, como a gente trabalha muito com o feminino, e hoje, né, até um pouco antes estava lendo, né, existe busca do pessoal querer discutir marcadores genéticos. Então, o marcador genético, né, quem tem para o voleibol, é procurar gente grande, né? Então, esse é um marcador genético, né? Nem todos têm essa genética. Mas o gente grande, né, ele tem um certo comportamento motor. Tanto que o grande dificilmente será líbero, né? Agora, o normolíneo, né, ele pode ser líbero porque ele tem todas as relações sem ser grande, sem ser alto, né, passado de 1,85 m, que hoje praticamente é o fio do feminino, né? Então, assim, esse fator. Agora, digamos que ela tem estirão de crescimento. O estirão de crescimento, ele é pré-maturação sexual, ele é pré-menarca. Se é pré-menarca, às vezes ela está grande e a gente olha aquele corpo e fala, não, ela pode fazer certas ações. Eu vou começar a ensinar a fazer saque e viagem. Só que a gente não fez um controle do ciclo menstrual, por exemplo. Não perguntou se já menstruou. Então, às vezes ela vem, se apresenta para a gente com 14 anos e a gente já acha que pode fazer essas ações. Se faz saque e viagem, pode atacar do fundo, né? Só que atacar do fundo repercute na força de reação do solo, quando se bate com o pé no chão, né? Uma reação que vai subindo, pegar a lombar, pegar a cervical, tudo. Mas pega a canela, né? Então, se ela não tem maturação, a descarga hormonal suficiente para a estruturação óssea, ela pode sentir canela, pode sentir uma periostite, né? Por quê? Porque eu acho que aos 14 anos ela está pronta e eu não fiz a pergunta básica. Você já menstruou? E se ela falar não, está sendo precoce. Você fazer essas coisas. Então, quando coloca, né, essa padronização, uma coisa que tem conversado com o Vagão, né, a gente tem que olhar e saber de certos parâmetros de amadurecimento também. E no feminino, né, a menarca é um marcador. Nos meninos, o aparecimento de pelos secundários, ou talvez a ejaculação, né, possa ser um marcador interessante.
porque vai ter descargas hormonais estruturantes, ou melhor, para a estrutura física dela, e para ela poder suportar certas ações. Então, quando o Vagão fala, olha, não dá. Então, a pergunta que eu faço, sub-17, já dá para ficar incluindo tanto saco-viagem, ataque do fundo, se eu não fizer a pergunta básica? Porque se ela fala assim, olha, aos 14, né, apresenta a genética da pessoa alta, longilínea, quadril estreito, tudo isso são marcadores que a gente olha porque vai dar uma ação. Né? Membro, né, inferior, mais alongado do que, né, uma envergadura interessante, são todos dados antropométricos que a gente faz e que o estudo de marcadores genéticos está mostrando hoje. Né? E fazer essa pergunta, uma menina que tem maturação aos 14 anos, né, aos 17, ela pode estar fazendo certas ações se respeitada essa experiência motora que o Vagão está colocando. Né? Se respeitado certas etapas. Então, como existe a diferença genética maturacional também, às vezes a menina está aos 15 anos e menstruou aos 12. Então, ela está mais pronta. Então, assim, eu preciso me cercar de questões, né, fundamentais que me dão elementos para saber como essa atleta se encontra e evitar a precocidade. Enquanto isso, né, o ajuste de sistema de jogos, né, a dinâmica, a estratégia de trabalhar, o lúdico, o desafiador, né, passaria a ser mais interessante nessas etapas evolutivas, até começar a chegar aos 17 anos, que ela começa a realmente se preparar para a situação competitiva. E a coisa só vai acontecer lá pelos 19, 20 anos. Eu vou dar um dado aqui, e quando a gente estuda genética, eu não sei se vocês já ouviram, né, colocam muito, né, é bastante presente na literatura essa questão das 10 mil horas. Para eu desenvolver uma expertise, né, naquele esporte, eu preciso ter 10 mil horas de prática vinculada àquele esporte. Eu vou fazer uma conta simples. Né? Um volume alto para nós no voleibol seriam 24 horas semanais. Se eu treinasse todas as semanas, né, do ano, são 52 semanas, eu atingiria 1.200 horas. Então, um atleta, para se formar e se desenvolver na expertise, ele precisaria de 10 anos. Tá certo? Então, se fala assim, ela começou com as ações do jogo, percepto motor, bola no ar, né, o mini vôlei, bola mais lenta, né, esse ajuste, né, aos 20 anos ela estaria pronta. Só que às vezes nós queremos que ela esteja pronta aos 16. Então, isso se chama precocidade, tanto em horas de treinamento, como maturação, né, e como a expressão genética do indivíduo, que leva às diferenças individuais. Então, há necessidade, sim, de se fazer o que o Vagão, e eu sou suspeito porque a gente está conversando muito sobre isso, né, de realmente ter uma padronização obedecendo à faixa etária. Que bacana. Isso é legal porque, como a gente tem bastante acadêmico aqui participando, e isso demonstra a necessidade de eles terem conhecimento sobre o desenvolvimento motor, sobre essas etapas diferenciadas que todo mundo passa, né? Que não é só chegar lá e colocar os fundamentos, colocar tudo que engloba, né, o treinamento de voleibol e achar que aquilo vai dar resultado. Eu acho que até vocês já responderam em parte uma pergunta aqui que um dos participantes fez, é o seguinte, quando você passa questões técnicas para os seus atletas, mas tem aquele atleta, aquele aluno que ele não deslancha. Tá? E aí, como trabalhar com esse para se ter resultado? Opa, legal, olha aí. Pessoal, que bacana. Temos aí a presença do Zé Roberto. Zé Roberto, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. E, puxa vida, que surpresa boa. Obrigado, Mirão. Prazer grande estar falando com vocês, ouvindo o professor Zé Elias, o Wagner Copini, que está trabalhando comigo já há algum tempo, também na seleção brasileira. Então, é um grande prazer, correndo do treinamento, né? Vim rapidinho, porque realmente escutar essas duas figuras enigmáticas do voleibol brasileiro vale a pena. Que legal, Zé. Obrigado por você ter feito. Para quem não sabe, o Zé estava dando
no treino agora até às 8h30 e correu para poder participar um pouquinho com a gente, então a gente fica muito feliz. Eu fiz a apresentação dos outros dois, do Zé Elias e do Vagão, Zé. Então, só para eu fazer a apresentação do Zé Roberto, o Zé Roberto é o único técnico tricampeão olímpico no mundo, tanto nos naipes masculino como feminino, campeão olímpico em 92 com masculino, campeão em Pequim e Londres 2008 e 2012 no feminino. São vários títulos de Liga Mundial, masculino e Grand Prix feminino. É o atual técnico da Seleção Brasileira Feminina. E deixei por último para falar, mas não menos importante, ex-jogador da Basque de São Carlos no ano de 1988, onde eu tive o prazer de participar da equipe também. Zé, muito bem-vindo e muito obrigado pela participação. Obrigado. A gente está conversando aqui a respeito de várias coisas e eu acho que talvez você possa ajudar também. Tem a pergunta de um acadêmico aqui. Ele quer saber como que ele faz quando ele está ensinando os atletas dele. Tem sempre aquele que, quando está iniciando, tem um pouquinho menos de habilidade. Então, como que fazer para que a gente possa trabalhar com essas diferenças? O Vagão já até falou um pouquinho, né? Do voleibol no início ser mais inclusivo do que exclusivo, né, Vagão? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu não sei a idade, né, do atleta que ele mencionou, mas ele tem que procurar sempre ter esse olhar, né, o olhar inclusivo, porque se é um atleta bem mais, né, no início de preparação, de um atleta jovem, como o professor acabou de citar, tem que saber que, dependendo da etapa maturacional que ele está em relação à equipe, ele vai ter mais dificuldade realmente, né, se for esse o caso. Ele tem que observar e tem que procurar entender, né, onde o atleta está em relação ao grupo, não na parte técnica, né, mas nas valências físicas. Então, ele precisa entender isso para poder trazer o atleta junto da equipe. Professor José? Eu vejo isso, né, entrando numa outra área, né, de conhecimento e que a gente precisa estar atento, que é a aprendizagem motora. Aprendizagem motora significa aprendizagem de habilidade. Só que a aprendizagem motora está construída em cima disso que a gente vem debatendo, que é do desenvolvimento motor, da prontidão motora. Então, não estar pronto, né, não vai aprender, né? E se está pronto, né, e eu tenho elementos para dizer, não, está pronto, né? O voleibol, ele é muito percepto motor. E, às vezes, né, para poder desenvolver essa ação percepto motor é assim. Eu respondo muito ao ambiente, né, onde o controle é a velocidade da bola, é o deslocamento dos companheiros, são todas essas ações. Então, assim, quando eu coloco, ele não aprende habilidade, né, aqui está se referindo à manchete, né, para transformar em passe, né, ao toque, para transformar em levantamento, né? O toque, por exemplo, é uma situação muito curiosa, porque o Zé Roberto uma vez ficou mostrando em câmera lenta, né, para mim, falei, gozado, o toque é uma ação de receber a bola e lançar a bola, só que no momento de instantaneidade, de tempo. Daí o Zé precisa ter punho, precisa ter cotovelo. Então ele fala, levantadora que tem ombro, né, a gente tem que trabalhar essas ações. E a gente enfrentou levantadora que era ombro e levantadora que era munheca, né? Então, o que acontece? Se eu percebo que é padrão dela não ter essas dissociações, mão, punho, punho, cotovelo, né, cotovelo e ombro, se ela empurra com o ombro, né, eu tenho que ir procurando ações para trabalhar isso e dando elementos para ela resolver o problema dessa aprendizagem. Então, o que acontece? Às vezes eu quero levar a aprendizagem para o gesto global total. E, às vezes, esse gesto global total, né, requer que eu dê experiências motoras para chegar lá. Agora, se eu dou experiência motora e não chega, é a característica desse atleta ou dessa atleta. Então, se ela não tem punho e cotovelo, vamos ver como que ela se ajusta, porque faz o receber e lançar de ombro. Não tem essa dissociação. Porque essas dissociações também são individuais. Passa pelas características genéticas. Só que eu preciso saber desenvolvimento motor, saber a aprendizagem motora, ter esse conhecimento da habilidade que eu estou ensinando, e se ela pode ser, se é possível, detalhar
para ir formando um repertório e esse indivíduo chegar lá. Muito legal. Zé, tem uma resposta, tem uma pergunta aqui que é específica para você. Ele fala que ele acompanhou as suas entrevistas e você falando como foi difícil no começo trabalhar a questão psicológica nas meninas, né? Então, ele pergunta aqui, alguns parecem que nasceram para a pressão e outras passam até mal. A seleção em grandes clubes tem o psicólogo. Mas como eles trabalham esse pilar tão importante no treinamento, a questão psicológica, Zé? Bom, a gente foi detectando ao longo dos anos muitas coisas durante o trabalho, né? E a gente viu que a gente tinha um bom trabalho técnico, um excepcional trabalho físico e, taticamente, nós estávamos iguais aos melhores do mundo. E aonde a gente pecava mais era na condição emocional, na condição psicológica. E é onde a gente começou a entender que nós tínhamos que tentar construir cabeças vencedoras, porque nós sempre, na nossa história, nós sempre batíamos muito na trave e errávamos a última bola, ou o adversário fazia o último ponto e nós sempre ficávamos ali com o vice-campeonato, com o terceiro lugar, ou a gente caía nas quartas de final. E a gente começou a fazer um trabalho um pouco diferenciado nessa parte psicológica, agregando valores a todos os outros, sem esquecer da parte técnica, da parte física e também da parte tática, né? Colocando parâmetros em relação das outras seleções do mundo, onde a gente queria chegar, mas a gente colocou também objetivos nessa parte psicológica, trazendo realmente psicólogos para trabalhar conosco, fazendo muitas avaliações e colocando essas avaliações para funcionar dentro do grupo de uma forma muito importante em termos de como é que seriam esses relacionamentos dentro do grupo, como é que nós poderíamos fortalecer essas relações dentro do grupo, como é que nós poderíamos fortalecer o grupo com isso. Quais eram as confianças principais, quais eram as credibilidades principais dentro do grupo. Porque em tudo, né, a gente começou a entender que até as composições dos quartos, as amizades, os times que nós compunhamos no treinamento, o bate-bola 2-2, 2-2, tudo isso gerava um conforto e um desconforto, né? Uma credibilidade ou não dentro do grupo. E a gente começou a entender como é que isso tinha uma implicação muito grande no fortalecimento dessa ação psicológica dentro do grupo. Até em quem elas confiavam mais no momento de crise, nos momentos mais de dificuldade do grupo, como no tie-break, por exemplo, que muitas vezes não coincidia com a jogadora que elas achavam que deveria ser titular. Mas no momento mais difícil da partida, elas queriam que uma determinada jogadora tivesse juntamente do grupo naquele momento de crise. Então a gente começou a levantar determinadas informações que começaram a ser muito importantes na composição até das substituições, né? Então a gente passou a valorizar muito isso e elas começaram a entender muitas coisas. Além do que, a gente também começou a estudar muito sobre o aspecto da mulher, sobre o organismo feminino, né?
E isso também passou a dar uma característica para elas de entender que nós estamos nos preocupando muito com o aspecto da TPM, da menstruação, do ciclo menstrual delas. E isso acabou fortalecendo muito as nossas relações, né? Da comissão técnica também com as jogadoras. Eu acho que foi um todo, sabe, Milton? E eu me senti muito bem nessas relações, assim. Eu acredito que tanto o Zé Elias como o Wagner, que passaram a ter também essa relação com o grupo, a gente sentiu um fortalecimento muito grande no aspecto do grupo, na credibilidade do grupo, e essa confiança ela foi aumentando à medida que o grupo começou a conquistar campeonatos importantes pelo mundo afora, né? E aí os times também começaram a entender que quando cruzavam com o Brasil, eles estavam cruzando com um time que tinha algo a mais que vinha pela frente e que era um time que não desistia em qualquer situação, né? E até eu tenho uma coisa para citar. Nós estávamos jogando um torneio de Montreux e jogando contra a Turquia. E nós não estávamos com o melhor time, né? Nós estávamos com um time mesclado e nós perdemos esse jogo por 3-2. E no final do jogo, o Giovanni Guidetti veio conversar comigo e falou: pô, aprendi mais uma com você. Eu falei: o que você aprendeu? Porque ele tem a mania de me chamar de maestro, né? Brincando e tal. Eu falei: o que aconteceu, Giovanni? O que você aprendeu, né? Brincando. Eu falei: pô, você não desiste nunca. Impressionante, na maior dificuldade, na crise. O que acontece? Eu já largo minha prancheta, meu time começa a errar muito, eu já largo, meu braço já cai, eu já abandono. Eu disse para ele: Giovanni, uma das coisas que eu aprendi é que nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, são os momentos que o time mais precisa da gente. São os momentos onde a gente tem que mostrar força, são os momentos onde a gente tem que jogar juntos, são os momentos onde a gente troca os olhares e a gente sente a força de um time, a força que principalmente ali é que a coisa pode virar, que a coisa pode mudar. Se os olhares começam a baixar, se as cabeças começam a olhar para o chão, se os olhares são de dúvida, a gente não busca mais. Então, a gente aprendeu ao longo dos anos, em todas as dificuldades que a gente passou, os títulos que a gente perdeu, os jogos que a gente deixou de ganhar e de brigar, e que ali a gente tinha que ter uma mudança de comportamento, de atitude. Eu acho que o Brasil ele aprendeu ao longo dos anos a mudar essas atitudes. E eu acho que hoje, quando jogam contra o Brasil, eles sentem exatamente isso, que o Brasil não vai deixar as coisas acontecerem de qualquer maneira, que eles podem ganhar, mas eles vão ter que correr muito. Isso está no nosso DNA hoje. Quando a gente perdeu no Rio para a China, a gente perdeu por 15-13 no tie break e a China teve que jogar até o final, no quinto set. Eu acho que é isso, Miron. A gente aprendeu ao longo dos anos a brigar, a lutar muito e a entender essa parte psicológica, essa emocional das nossas jogadoras, e elas compreenderam como funciona uma cabeça vencedora. Entendeu? Eu acho que isso hoje faz parte do voleibol brasileiro, hoje faz parte do treinamento das seleções brasileiras de vôlei, faz parte da nossa escola, graças a Deus. Obrigado, Zé. Tem uma outra pergunta aqui, muito interessante. Como é importante se estudar e se conhecer um pouquinho de cada atleta. A gente estava falando no início sobre a individualidade de cada atleta. O professor
Proença falou, o Vagnão falou, e agora você complementou, né? Como é importante a gente ter o conhecimento de cada atleta e conhecer como ela vai reagir no momento de estresse dentro do jogo, né? E trabalhar com isso. Uma pergunta aqui, eu acho que talvez o professor Proença, e pergunta assim: tendo em vista a grande sobrecarga dos joelhos e ombros, qual o passo a passo para conseguir um treinamento de potência, preservando as estruturas para evitar lesões? O estudo epidemiológico, né, o estudo das lesões, né, do voleibol, realmente mostra muita incidência no joelho e no ombro, né? E daí, as avaliações isocinéticas têm demonstrado também o desequilíbrio entre a capacidade extensora do joelho com a flexora. Existe uma certa correlação nesse sentido. Né? Como no ombro, né, toda a ação do voleibol é de potência para frente, a desaceleração passa a ser importante, que é toda a rotação externa, toda a estrutura, né, do conhecimento do ombro, enquanto articulação uma das mais complexas do corpo humano. Agora, toda vez que aparece essa incidência, novamente eu vou resgatar a importância da comunicação, e o nosso médico é o Dr. Júlio Nardelli, então ele coloca, olha o tórax dessa pessoa, tem mobilidade torácica, né, para poder fazer essas ações, porque às vezes na estrutura ela perde certas mobilidades, ela perde movimentação e a articulação que vem da escápula, que organiza o ombro, nessa desestrutura machuca o ombro. Ele falou, bom, o que precisa? Ele fala, de core. Né? Como quer dizer assim, as ações são globais. O corpo precisa estar organizado e equilibrado globalmente, para você poder pensar em prevenção de lesão. Agora, claro que a gente coloca que a incidência, né, da lesão acontece conforme certa posição e certos jogadores. E isso requer mais cuidado ainda. Então, a gente coloca joelho e ombro, mas a maior quantidade de torce de tornozelo, que às vezes ocorre em deslocamento, nem é pisar no pé do atleta, é da jogadora de meio. E que o Zé Roberto tem uma preocupação muito grande com essa técnica. Né? Mirão, me dá um retorno. Está picotando a minha fala ou não? Está fechado. Eu não sei se tem... pessoal, se tiver alguém com o microfone aberto aí, o pessoal, os estudantes aí, por favor, fechem o microfone, porque deve ser alguém que está com o microfone aberto. Tá. Aí melhorou. Melhorou. Obrigado. Né? Então, o que acontece? Há incidência de lesão diante de certos fatores. Né? O estudo epidemiológico mostra joelho e ombro, mas lombar. Né? Hoje a gente tem atleta que a gente está cuidando à distância. O Zé Roberto é muito exigente nesse sentido, às vezes puxa atleta para a gente estar junto, que a questão é lombar. E a performance decai por questão da lombar. Né? A gente tem histórico de ombro, né, que a gente conseguiu, felizmente, como diz o Zé, graças ao Papai do Céu, fazer um trabalho coerente e voltar à performance de alto nível. Mas como que foi esse trabalho? O Vagão citou uma das intervenções que a gente usa, que ela é global, que é o Pilates. Né? Mas não adianta só esse trabalho se tiver ausente a potência. Ele fala assim, bom, então como prevenir isso? Então a pergunta que faz, a atleta sabe impulsionar? Ela tem um balanço do braço para impulsionar? Ela sabe o que fazer com o corpo no ar? E principalmente sabe aterrissar? Então para a questão do joelho, precisa aprender a usar o balanço, impulsionar, e aqui a gente usa essa condição de extensibilidade do tronco, com os movimentos de potência, de extensão, né, que passa pelo LPO, passa pelo swing do kettlebell, né, para usar isso daí. Né, com a elevação do corpo, sabe aterrissar? Então eu tenho que ensinar a aterrissagem. E a questão fundamental é de aterrissagem de ataque do fundo. Né? Então, e se a pessoa apresenta globalmente força para fazer essa aterrissagem? Senão ela desaba ou invade. Ou mesmo atacando a posição 4. Se ela não tiver uma boa força de aterrissagem, ela ataque e cai. Se a bola volta, ela está no chão. É a perda da agilidade que a gente tem. Então a gente precisa ensinar
a impulsionar, a aterrissar, né? Pliométrico é interessante nesse sentido, né? E é uma coisa que eu não preocupo, né? Que junto com a comissão técnica que eu tenho participado, eles fazem muito essa ação-reação na rede. Ela é específica. E a própria atleta aprende a se defender. Né? Então, às vezes, assim, fala, ó, correr contra o cinto de tração, né? Para melhorar essa empurrada do chão e ser preventivo para vencer essa ação de empurrada do chão, né? Você faz. Eu vou lá na quadra, discuto com o Zé, vamos, aquele trabalho com cinto de tração, vagão, né, trabalhando com atleta, desloca com cinto de tração, vamos usar essa ação, né? Então, novamente, esse trabalho conjunto. Então, assim, eu tenho que fazer o que chama de conceito de subrotina. Então, por exemplo, no ataque, como que compõe as subrotinas do ataque do voleibol? Como que corre? Como que impulsiona? Daí fala assim, na impulsão, os dois joelhos já vão para dentro. A gente chama de valgo dinâmico que mexe com a estrutura de ligamentos. Na aterrissagem, os dois joelhos vão para dentro. Na remada, né, entra. Né, a gente trabalha com atleta às vezes, que ela entra no levantamento, né, ela faz esse desalinhamento. Daí assim, né, o técnico percebe isso, a gente conversa, e que ações que eu posso fazer para melhorar esses momentos. Então, do ataque, corrida, né, impulsão, ação no ar, aterrissagem. Sabe fazer tudo isso? Né? Faz isso de uma maneira organizada, ela pode estar equilibrada e prevenir lesão. Né? Não sabe aterrissar? Eu tenho que trabalhar a aterrissagem. Né? Não sabe deslocar? Eu tenho que trabalhar o deslocamento. Não sabe saltar com uma perna só? Eu tenho que levar a essa aprendizagem. A aprendizagem fora da ação da bola, né, vai surgindo mais no controle. Porque a ação da bola é a ação da bola. Né? Essa é a responsabilidade. Isso ela tem que fazer no jogo. Mas eu tenho que garantir que ela não se lesione para estar mais dentro da quadra e para que a eficiência do número de horas de treinamento realmente surta o efeito para ela e surta o efeito para a equipe. Então, é uma ação global que tem que ser analisada, ponto a ponto, saber analisar e diagnosticar onde ela está precisando e colocar esse ponto voltando no todo e voltando para a ação de quadra. Legal. Tem uma pergunta aqui, eu acho que já dá para emendar nisso, com relação à pessoa, o atleta que se lesiona na seleção, a volta dela aos treinamentos, como que é feito essas fases para que ele possa voltar? Quando ele se lesiona, ele fica totalmente fora do treinamento ou depende do tipo de lesão que ele tem? Aí fica à vontade para quem quiser responder. Como eu acabei de responder, e a gente tem essa comunicação intensa entre a gente, né? Ficaria aí. A gente tem vivido muitas experiências dessa natureza, né, Zé? Então recorro a você, Zé. Zé, o microfone está desligado. Zé, pode responder, mas eu acho que depende muito do tipo de lesão, do que aconteceu e também do tempo, né? Que ela vai demorar para voltar. Mas tem várias. Primeiro, ela está entregue ao departamento médico para avaliação. Aí o Nardelli vai fazer a avaliação do que vai ser feito. Aí os fisioterapeutas entram em ação. Aí a avaliação pode trabalhar com bola ou não. Dependendo do tipo de lesão, vai ser o diagnóstico. Não pode trabalhar com bola quanto tempo. Zé, desculpa. Isso é uma coisa muito difícil de responder. Se for uma lesão que ela vai precisar ficar muito tempo, é muito complicado a gente ficar com o atleta, porque a gente não tem um período longo de seleção. Né? A gente torce muito para que isso não ocorra. Zé, porque a gente não quer entregar nenhum atleta lesionado no clube. Né? E não quer que o clube também que atleta se lesione no clube, porque a gente precisa de atleta na seleção. E isso aconteceu muito pouco dentro da seleção brasileira, graças a Deus.
que tiveram lesão de cruzado e tiveram no clube. E tiveram recuperação, e é uma recuperação longa, são 6 meses, depois a volta com bola. Na realidade, ela fica quase 2 anos para entrar em forma totalmente e se recuperar totalmente para voltar a jogar 100%. Então, depende muito do tipo de lesão. Se for uma lesão rápida, que implica pouco tempo, já passa mais fisioterapeuta, bola, pode saltar, não pode, enfim, tudo depende do tempo, né? Mas a gente procura sempre ser muito cuidadoso com a volta do atleta. Nada a gente força para que não ocorra nenhum tipo de problema, porque a gente quer entregar todo mundo na melhor condição possível para os seus clubes, né? Então a gente torce para que tudo corra bem e levar da melhor maneira possível para que ninguém se lesione. A gente reza muito. Há um trabalho de prevenção muito grande na seleção. Já visto o trabalho que o Zé Elias procura fazer, os fisioterapeutas, o médico, exatamente, eles estão muito atentos a esse tipo de trabalho, também acompanham o nosso trabalho de quadra para que isso não, nenhum tipo de lesão ocorra. Pode acontecer acidentes, né? Uma torção de pé, alguém pisar no pé de alguém, um dedo que um bloqueio, um tempo mal colocado de mão, enfim, tudo está sujeito. Mas a gente procura minimizar para que nada ocorra e que tudo seja da melhor forma possível. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui também, que o pessoal, com a questão da pandemia, e com a Olimpíada sendo cancelada, etc., mudança de data, como é que está a preparação, se isso influenciou positivamente ou negativamente? Positivamente porque alguém que poderia não participar, de repente teve mais tempo para se preparar, e por outro lado também como manter essas atletas num alto nível, né, de treinamento, de performance, com a questão da pandemia. Aí vocês ficam à vontade aí para quem possa responder. Vagão, se quiser. Eu vou colocar assim a situação que eu vivi, né, e o tempo todo compartilhando com o Zé, né, relativo a atletas selecionáveis, né. Então a gente notou um cuidado físico e até uma busca, né, de contato com bola bastante grande. Alguma delas, né, conforme a posição, sabe da solicitação do treino da seleção, né? Então, por exemplo, a maneira que nós treinamos, vou colocar nós, porque as atletas colocam assim que o desafio maior é ter levantador como técnico, né? Como o Vagão não foi levantador, está fora, então fica a responsabilidade para o Zé, né? Porque assim, a exigência é maior, né? Então assim, eu fico olhando os treinos de levantamento com o Zé, eu fico assim, meu Deus do céu. Daí, se durante a pandemia sou procurado por levantadoras, eu fiz protocolos, né, limitado assim a 2 metros quadrados, que ela falou assim, nossa, a solicitação está boa, né, realmente. E quando voltaram para o clube, né, elas se sentiram à vontade, inclusive foram treinar na areia, né, e algumas que não seguiram um protocolo de exigência até anaeróbia, tiveram um pouco mais de dificuldade. Mas eu coloco assim uma preocupação muito grande, não é? A gente teve aqui o Campeonato Paulista, e o Zé e o Vagão, não sei se concordam comigo, há muito tempo a gente não tinha 4 casos de lesão de cruzado como este ano no início da temporada pós-pandemia. E eu fiquei me perguntando, será que esse organismo estava preparado? Será que essa exigência, né, de volta para o jogo, porque às vezes a gente voltou num sentido rápido e querendo performance, né? Porque você pode voltar e não ter a mesma exigência de performance. A exigência de performance, por exemplo, a gente joga com velocidade. Ele tira um pouco da velocidade para ter acomodação
para poder fazer as ações da quadra. Né? Essa exigência de performance, eu estou colocando isso de São Paulo, né? A gente teve assim, só para citar, teve caso de Valinhos, teve a caso do Rio, né? A Natinha, teve o caso de São Caetano, né? A gente foi tendo casos, né? E eu me levantei. Eu não sei, o Zé, o Vagão se lembram, né? A última vez que eu lembro assim, antecedeu Pequim, né? A gente tem tantos casos de cruzado. Daí era um ou outro que se manifestava, às vezes, por situação de pisar num desnível, né? Então, assim, a pandemia realmente tirou um pouco da especificidade física, disso que a gente apontou como lesão, do saltar, do ombro, dessas reações de coluna até, né? Algumas tiveram, né, que tinham histórico, tiveram essas reações, até saíram de condição de jogo, né? E a volta disso ainda vai ser processual, né? Agora, quem se cuidou é o Zé, a frase do Zé, quem se cuidou colhe os frutos, quem não se cuidou paga o preço, né? E a pandemia realmente trouxe uma situação inusitada, né? A gente teve que ficar em isolamento, eu ainda continuo, né? Mas não jogo vôlei. Assim, trouxe essa situação, pela especificidade, pela condição física de exigência, a quantidade de salto não era a mesma, os deslocamentos no dia a dia, que também isso solicita do corpo e dá uma preparação, não era o mesmo, né? Felizmente, a gente conseguiu voltar a jogar. E fico agora, assim, né, olhando nesse tempo, olhando os jogos, para ver a condição que os atletas se apresentam, né? Algumas a gente nota que decai até o desempenho no jogo, porque toma um certo cuidado. E algumas que vão para dentro, né, que vão para dentro, assim, a força de expressão, que querem estar no nível de performance, né, joga um jogo, o jogo seguinte está fora, né? Então, realmente, ajustar isso agora, a gente fica pedindo para que a competição retorne, né, para que essa condição da especificidade ajustado à condição, né, do desenvolvimento atlético, né, ocorra e o melhor desempenho aconteça. Obrigado, professor. Zé Roberto, o Tony está mandando um abração para você, tá? Falou que está com saudade. O seu microfone está fechado. O Tony foi preparador físico do Zé também? Além de um excepcional preparador físico, um grande amigo. Tem duas perguntas aqui, a gente tem que correr, infelizmente o tempo passa muito rápido. Tem uma pergunta perguntando, Vagão, você poderia também participar, por favor? Como que vocês percebem e agem quando acontece o caso de sobretreinamento, né? Que o atleta começa a indicar que ele está com um excesso de treinamento ou algo assim. E o Zé também poderia falar, porque ele sempre comentou isso bastante, o Zé também, você, sobre como o ciclo menstrual ele atrapalha na performance do atleta. Sobre a sobrecarga de treinamento, quando o atleta está entrando em overuse, a gente se policia muito nisso, né? A gente controla muito isso no dia a dia para que isso não ocorra. Isso pode até ser sintomático pós-jogo, ou numa sequência de jogos, uma semana que você tenha 2 jogos, com deslocamento. Você vai, né, além do trabalho, né, de suplementação e tal, você vai segurar um pouco a jogadora para atividade física. Vai tentar controlar tanto na preparação física, mas muito mais na quadra. Vai tirar um pouco da quadra para que ela se recupere. Mas não acontece no nosso tipo de preparação quando tem uma exigência muito grande de determinada jogadora em uma sequência de jogos, 2 jogos, né, em uma semana, com deslocamento, como eu estava dizendo, né, que às vezes acontece você ter que deslocar durante a semana para 2 lugares distantes e com jogos, né, que exijam muito da atleta. Mas não é uma coisa que acontece com frequência para a gente, não. Mas existe algum tipo de indicador para isso ou não? Existe.
Existe. O professor pode explicar agora, mas existe. Assim, existe a chamada tríade da mulher atleta, já que a gente está trabalhando com o feminino, né? Ela começa a ter perda corticais, né? Situação óssea, inapetência, perda de peso, né? Daí isso começa a mexer com o estado afetivo, emocional dela, né? O sono fica comprometido, né? E existe as avaliações sanguíneas. Por muito tempo a gente avaliou pelo sangue. Na realidade, isso começou em 96, quando o Zé Roberto se lançou nesse desafio de conhecer mais o organismo, né, que menstrua, né, e como que a menstruação joga, né, com esse fator. Então, assim, por exemplo, existe hormônio feminino que se manifesta, né? Então, o hormônio do estresse, né, tem dois hormônios indicadores, né? Se tem suspeita, é baixa testosterona e aumento do cortisol. O cortisol aumenta a excitabilidade, né? Mas aumenta também a insônia. E começa a apresentar um quadro, quando chega esse burnout, né, de decréscimo, né, de não querer mais, já é um quadro grave. Agora, a gente usa assim, intuitivamente a escala subjetiva do esforço, né? Então, todo treino inicia perguntando como é que está o esforço, como é que elas estão respondendo. No final do treino, ele levanta isso outra vez. Se tem qualquer caso de indicador, ele já pede cuidados, né? Vai fazer o recuperativo, vê na físio, vê indicação, vê suplemento, vê nutrição, vê os indicadores que são anti-estresse, tá certo? E que leva a essa situação do over, né? Então, a gente não usa a escala, mas a escala nos dá suporte de perguntas fundamentais para sentir o atleta, e é o sentimento da cabeça vencedora que o Zé colocou na primeira fala dele, que a gente leva também para perceber o atleta, né? E existem hormônios femininos, né, que às vezes aparecem provocando dores corporais, aumento de progesterona. A gente controla a questão do conhecimento. Hoje a gente tem o acesso de uma pessoa muito clara nesse sentido, que é a doutora Eliano, que coloca, olha, tem elementos e vocês precisam saber. A gente faz palestras educativas anualmente para elas estarem sintonizadas com essa percepção. E nós também. Tá certo? Então, isso acontece com a gente e a gente procura estar nessa sintonia. Esse cortisol é danado. Legal. Zé, tem uma pergunta específica para você aqui. O pessoal quer saber, o Tony fez a pergunta, e dizendo como você foi levantador e como técnico, que em certas ocasiões existe a instrução do técnico sobre quem pode bater uma bola, quem está em melhor condições, segundo até estatísticas, como a gente havia conversado no início, né, sabendo do potencial das atletas do outro time, quem é que pode atacar numa certa situação, numa passagem de rede. Mas quando chega na hora do vamos ver, né, nos últimos pontos ali, você deixa a levantadora livre para que ela escolha para quem ela tem mais confiança para levantar, ou mesmo nesse momento existe uma dica falando, melhor você levantar aqui ou lá? Depende muito do momento contra quem você está jogando e do que está acontecendo naquele instante do jogo e quem tem pela frente. Eu acho que depende muito da estratégia, né? Eu sou um cara que eu vou muito em cima da estratégia do jogo. E também tem a coisa da confiança, né? Eu posso citar um jogo que não tinha muita escolha, né? Eu vou dizer o jogo de Londres, por exemplo, da Olimpíada de Londres, contra os quartos finais contra a Rússia, e ali a Sheila chamou o jogo para ela, a Thaísa bateu uma bola dos 6 pontos, que a Rússia teve 6 match balls, né? E ali a Sheila chamou o jogo o tempo inteiro. Ela queria a bola e a Thaís
momentos que a jogadora chama, existem momentos que a levantadora define, existem momentos que o técnico, juntamente com a levantadora, juntamente com as jogadoras, define. É muito particular esse momento. Existem momentos que depois do 20 só joga uma jogadora, que é aquela que decide, ou uma ou outra jogadora depois do 20 que decide. O importante é identificar a jogadora que define, que está em comum acordo com a levantadora. Eu acho que essa sintonia com a levantadora, o fato de você estar podendo ter essa abertura com ela, de vez em quando, eu procuro estar muito próximo sempre, sabe? De poder sempre estar, olha, atenção, agora é essa, agora é aquela. Eu procuro sempre estar orientando um pouco, mas também deixo um pouco na mão dela, na sensibilidade, porque eu acho que também você não pode tolher essa identificação da levantadora, esse sexto sentido dela, essa intuição. E essa intuição também no jogo, essa leitura também conta. Né? Tem muita coisa em jogo, tem muita coisa que você tem uma leitura do jogo, você tem uma estratégia de jogo, mas também tem o fator pessoal. Então, é tudo isso ligado. Né? Não dá para tirar nenhuma coisa dessa. Por isso que eu acho que o voleibol é um jogo maravilhoso. Tem horas que existe um momento da participação do treinador, tem horas que você tem que deixar na mão da levantadora, tem horas que você deixa na mão do atacante que pediu a bola, porque tem uma máxima no futebol que é muito importante que a gente leva para o vôlei. Quem pede recebe, quem desloca tem a preferência. Então, tem muita coisa, né, envolvida ali. A emoção, o momento, né? É tudo tão rápido, é tudo tão... Eu sei que eu estou levantando tantas coisas que eu não estou respondendo diretamente a pergunta do Tony, mas é assim que eu sinto. Eu não gosto de dizer é isso, sabe? Eu ajo dessa maneira. Eu não ajo dessa maneira. Eu procuro sentir o jogo, eu procuro sentir a levantadora, eu procuro sentir o atacante, eu procuro sentir o momento, eu procuro sentir o adversário, eu procuro sentir a atmosfera. Eu procuro não me fechar para uma situação só. Né? Eu acho que são tantas atenuantes que você tem que se abrir para todas elas. Pode dar certo, pode dar errado, mas eu acho que você não pode fechar a questão numa situação só. Eu acho que você tem que ser totalmente aberto a tudo isso aí que eu falei. E também tem uma outra coisa. Muitas vezes você tem que pedir para o Papai do Céu para te ajudar. Pagão, você como... Beleza, Zé? Como eu reservei muito para você. Pagão, você como técnico, tem a mesma impressão que o Zé passou aí? Trabalham no mesmo sentido? Eu não estou te escutando, Pagão. Estou falando. Tem alguém com o microfone aberto que está dando eco. Acho que é o Vagão mesmo. Ele está com o celular, o computador, tá ligado? Enquanto o Vagão se acerta ali, Zé, tem uma pergunta, eu acho que também pode responder para a gente. Numa convocação, por exemplo, da seleção, é levado em conta, por exemplo, a idade da jogadora, ou não? Ele quis dizer no sentido de da jogadora ser mais velha assim, e ter algum tipo de preconceito, ou até quando uma jogadora tem capacidade de jogar em alto nível? Não tem nada
preconceito com relação à idade. Tanto é que em 2012, a própria Fofão, se tivesse condição, ela estaria brigando por aí. É que ela não quis mais. A Fofão estava já próximo de 40 anos. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Entendeu? Assim como uma jogadora que tem hoje 16 anos jogando, ela pode ir. Não tem nada a ver uma coisa com outra, não existe preconceito nenhum. Basta ela jogar bola, ela está bem. Então, eu já vou deixar claro. Se você colocar uma central, o que uma central tem que fazer para estar numa seleção brasileira? Uma boa jogadora de vôlei para estar numa seleção brasileira, na minha opinião, ela pelo menos tem que fazer 4 fundamentos bem. Né? Ela não pode fazer de 6 fundamentos, ela fazer 2 só. Ela tem que sacar bem, ela tem que bloquear bem, ela tem que atacar bem. E ela tem que fazer outra, tem que levantar a bola quando cai na mão dela, tem que defender a bola quando, né? E ela tem que saber fazer, tem que ser versátil. Ela não pode ser uma jogadora que bata um só tipo de bola. Uma central não pode só ter uma bola boa por trás, não ter uma bola pela frente. Uma boa central não pode só ter uma boa bola pela frente, não ter uma bola por trás, senão ela fica limitada. Então, o que eu quero, o que eu gostaria de ter? Jogadoras versáteis. Isso é uma coisa que eu sempre preconizei. Quanto mais versátil for a jogadora, mais possibilidades dentro da seleção brasileira ela tem. E a idade não é limitante para absolutamente nada. Se ela estiver jogando bola, estiver bem, não teria problema nenhum. Mas ela tem que estar bem e aguentando treinar. Porque não adianta assim, mas chega na seleção só vou jogar. Entendeu? Não dá. Porque ela não vai aguentar o pique na seleção. Jogar em clube é uma coisa. Você chega lá no clube, eu não treino, eu só jogo. Tem muitas jogadoras que fazem isso. Muitas jogadoras que no clube ela faz um treino por dia, ela chega lá, bate uma bolinha e ela só joga. Na seleção não dá para fazer isso. Na seleção, a jogadora também tem que treinar. Ela vai participar da Liga das Nações, onde nós vamos ter 3 jogos consecutivos. Né? Nós vamos jogar 3 dias consecutivos. E ela vai ter que estar bem os 3 dias. Então, ela vai poder estar com o joelhinho doendo um dia, não vai poder ficar fora o outro, vai poder ficar fora o outro. Aí, daqui 2 semanas só ela vai poder jogar. Não dá para ser assim. Então, eu já vou alertando as perguntas aí, porque seleção não dá para ter essa situação acontecendo. Fui claro? Obrigado, Zé. Vagão, você pode falar alguma coisa sobre a questão da levantadora? E se quiser também emendar o que o Zé falou? Não está. Vagão, não estamos conseguindo te escutar. Nada. Se quiser tentar sair e voltar de novo, Vagão, que resolva. Tem mais uma pergunta aqui. Em vista das líberos atuais, deixa eu já aqui. Possui uma grande chance da Camila Bright assumir essa posição nas Olimpíadas pela grande fase dela? Ô, Mirão, depende muito dela, não depende de mim. Eu acho que depende da Camila, é uma grande líbero, uma líbero que já tem uma experiência internacional. De Superliga, ela dá show. Mas ela já tem uma certa experiência internacional, já jogou vários Grand Prix, já jogou Mundial, não chegou a jogar a Olimpíada, é o que falta na carreira da Camila. É uma excepcional jogadora. Ela tem tudo para assumir a titularidade da seleção nacional. Né? Depende dela. Eu
acho que ela vai concorrer a uma vaga aí para a Olimpíada de Tóquio. E, além de uma excepcional jogadora, uma excepcional pessoa, muito benquista pelo grupo, é uma querida, entendeu? Então, é aquilo, depende dela, do esforço dela, enfim. É o que eu posso dizer para vocês. É isso, todo mundo gosta da Camila, todo mundo torce pela Camila, sem sombra de dúvida. E lógico que sempre tem uma briga dela com outra líbero. Isso faz parte do contexto. Não tem como não ser de outra forma, né? Até para o enriquecimento da posição, da briga ser justa, faz parte, assim como nas outras posições da seleção. A gente tem que tentar levar as melhores jogadoras que estarão no momento, né? A Olimpíada é momento, não tem jeito. E espero que tudo corra bem, que ela consiga realizar o grande sonho da vida dela, não tenho dúvida. Mas a gente tem que esperar, tem que esperar. Legal, obrigado, Zé. Vagão, conseguiu? O seu microfone está fechado? Que pena. Tem um pessoal elogiando, o professor Diego mandou os parabéns, que ele acha muito importante a questão de vocês se apoiarem muito na ciência, para estar fazendo o trabalho, mostrando que é assim que se faz um trabalho de verdade, né, apoiado nos resultados que a gente obtém e que a ciência oferece para a gente, além, claro, do conhecimento do jogo, mas isso é muito importante. Então, tem bastante gente elogiando isso, achando bem legal a live, sendo bastante produtiva. Vagão, conseguiu? Não tá funcionando. Muito bem, nós temos ainda mais uns 10 minutinhos aí. Eu queria deixar vocês à vontade, né, para falar mais alguma coisa que possa achar interessante, né? Com relação ao que o Zé falou, da preferência de onde levantar, eu aprendi uma vez com o Zé, e já contei até para o Zé e para o Vagão anteriormente, que a gente estava na seletiva para a classificação para o brasileiro, e eu entrei numa inversão no lugar do Zé, e entrou eu, né, e a outra pessoa que entrou na inversão, e aí eu levantei uma bola exatamente para essa pessoa que tinha entrado comigo, né, e ele bateu praticamente a bola. Eu achei que eu estava abafando, né, falei, que legal, entreguei o time pelo menos do mesmo jeito que quando eu saí, ou com um pontinho a mais, e quando eu saí, o Zé, Miron, você tá louco? Não sei se ele vai lembrar disso, mas como que você levanta a bola pro cara que acabou de entrar, frio, não sei o quê, com o fulano batendo tudo? E aí eu pensei lá fora, falei, caramba, é verdade, porque na verdade a gente tinha um jogador que estava virando tudo, que mesmo sabendo que era ele que ia receber a bola, ele era a pessoa mais habilitada para poder estar fazendo aquela ação, mas eu dei sorte, né? Mas então eu estou mais aliviado, porque ele falou que como ele dá essa liberdade, hoje eu estou mais aliviado com aquela bola lá, Zé. Não, claro, Mirão, mas a liberdade ela tem que existir, e ali é o que eu te falei, eu acho muito também do feeling que você tem, né? E a responsabilidade que você assume. Na realidade, você tem que assumir a responsabilidade. Não pode ser só do treinador. E também quem bateu tem que assumir a responsabilidade, né? Então, eu acho que time é isso, né? Lógico que a gente tem que tentar fazer a coisa melhor possível para a equipe. Se o cara está virando tudo, e principalmente no momento mais decisivo do jogo, eu não vou ficar inventando muita história, né? Eu vou dar bola para o cara. E se ele pediu, vou dar muito mais ainda, porque ele está no jogo, ele quer a bola decisiva, eu não vou ficar inventando história. O cara está com confiança, é para ele. Mas o adversário sabe já que é para ele. Muitas vezes você pode botar o cara com triplo e ele está com a maior confiança possível que ele vai virar, ninguém vai achar. E o cara, muitas vezes, você deixa ele sem bloqueio e que o cara bate para fora, o cara
isso acontecer. Né? Então, o voleibol isso é maravilhoso por causa disso. Mas a gente acerta, a gente erra, tem tantas coisas legais no vôlei, tantas coisas que a gente aprendeu de erros, de acertos. E o mais legal de tudo é poder estar trabalhando com pessoas como o Zé, com pessoas como o Vagão. Principalmente eu sempre digo que trabalhar com o Zé, principalmente o Vagão é mais novo que eu, mas trabalhar com o Zé, e quando a gente começa a conversar sobre a crise das mulheres atletas, como a gente começa a conversar com o doutor Eliano, e as coisas que eu comecei a aprender e fui buscar sobre realmente TPM, depois que eu comecei a minha carreira e com feminino, né? E eu fiz cada coisa no feminino, que eu não acreditava. Eu disse, pô, como é que eu exigia das meninas dessa forma? Aí quando eu comecei a conversar com o doutor Eliano, ele começou a dizer, sabe quantas situações existem de TPM, quantas variáveis, 160 sintomas. Eu falei, doutor, não é possível. Ele falou, pois é, não é só dores nas costas, dor de cabeça, irritações. Eu falei, doutor do céu. E aí eu falei, quer saber, eu vou estudar. E aí comecei a pesquisar, né, sobre esse universo feminino, comecei a ler, o Zé me fornecendo livros e tudo mais. E aí o meu diálogo com as meninas é sobre pílulas, sobre emendar café, o que acontecia, o que significa todo esse problema quando a gente fala de catabolismo, né, sobre overtraining. E aí a gente tem uma preocupação muito grande com lesão. Onde é que a gente vai levar isso? Qual é a carga de treinamento que a gente dá? Qual é o volume e intensidade que a gente aplica? Então, tudo isso é muito importante, né, para que a gente atinja os nossos objetivos. Então, tudo isso é muito monitorado pelo Zé ali durante o nosso treinamento. Né? E sempre a gente fica trocando ideias, né? Zé, como é que você acha desse? O que você está vendo no volume? E a intensidade? Está atingindo, não está? O volume, olha, o volume está alto, atenção, vamos diminuir, precisamos botar essa intensidade um pouquinho mais para cima. Então, a gente fica trocando ideias e o tempo inteiro a gente fica se monitorando para a gente fazer uma transferência legal da parte física para a parte técnica e tática. E eu acho que isso tem surtido um efeito muito legal no nosso trabalho. E acho que essa combinação tem sido muito importante. Tem sido um aprendizado constante, tem sido um ganho também bem adequado para toda a seleção nacional. Até muitos outros times, muitos outros países têm nos perguntado, quer saber como é que esse trabalho funciona, querem vir para cá, querem ir para Saquarema, tentar ver como é que isso acontece. A gente procura evitar um pouco, até porque é difícil a gente receber todo mundo ali, não é que a gente não queira passar o que acontece, não é bem isso, é que realmente o trabalho é a toque de caixa e os campeonatos que acontecem, são 4 campeonatos durante a fase que nós temos com as jogadoras na seleção, e viagens pelo mundo inteiro, e enfim, a coisa não é muito simples. Então, muitas vezes, não tem como receber as pessoas lá, os treinadores, os professores, até peço desculpas publicamente. Mas, como eu disse no começo da minha fala aqui, é sempre um prazer estar trabalhando com esses profissionais, porque eu aprendo muito e me enriquecem demais o fato de estar do lado deles. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas a gente já está com o tempo meio abrir, pelo menos para que cada um pudesse da live, né?
já agradeço de antemão, fiquei muito feliz com a participação de todos. O Tony manda um abraço a todos, ficou muito feliz de conseguir vê-los novamente. Quero dizer que foi muito enriquecedor, acho que nossos alunos com certeza aproveitaram bastante, os acadêmicos, né, que participaram. Agradeço demais a todos vocês. Zé, fiquei muito feliz que você tenha conseguido participar. É sempre um prazer, espero que um dia vocês possam estar pessoalmente aqui em São Carlos. Se cada um pudesse falar alguma coisinha agora no final, a gente tem 5 minutos e, infelizmente, a sala fecha depois desse horário. Por favor. O Vagão conseguiu? Consegui. Rapidamente, bom. aquilo que eu tinha falado no começo, que a gente tem uma série de informações estatísticas, de treinamento e tudo mais em relação ao jogo, mas o jogo te apresenta situações diferentes e aí o seu feeling, né? O feeling do técnico que vai dizer naquele momento se vai seguir o que estava na estratégia, se vai dar liberdade. Então, é muito o momento do jogo que vai trazer para o técnico essa decisão, como o Zé, né, discorreu ali. 5 minutos, eu vou rapidamente para o Zé, o Elias, o Zé Roberto poderem falar. Foi um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, sempre que você achar conveniente, estarei presente, pode contar comigo. Um abraço a todos que nos acompanharam, sucesso a todos que nos acompanharam aí no que escolherem fazer, né? Trabalhar com educação física e com saúde, né? Que eles sejam muito felizes nas escolhas aí. Zé, estou todo dia com ele aprendendo, tenho esse privilégio. Zé Elias também, né? Não tenho só a honra de trabalhar com eles, tenho o privilégio de trabalhar com eles e aprender todo dia uma coisa nova que vai enriquecendo aí o meu currículo e o meu conhecimento. Então, sempre digo que eu sempre tenho uma aula, em algum momento, uma aula nova, em alguma situação de voleibol, por tudo que eles representam aí. Então, é uma honra, é um prazer muito grande, né, desfrutar desse conhecimento deles e da amizade dos dois. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, Vagão. O Zé Elias, o Zé Roberto. Agradeço a oportunidade de estar participando aqui, Miron, né? A confiança do Zé Roberto, porque a indicação foi dele, né? E dizer assim, né, 2 lances fundamentais, né, relativo ao Zé. O dia que ele chegou, em 95, 96, Zé, vamos trabalhar com o feminino? Eu falei, por que essa, Zé? Eu falei, não, vamos conhecer esse organismo e vamos ver a performance do feminino. E hoje, graças a essa iniciativa, surgiu até, né, vindo pelo Dr. Iliano e pelas médicas ginecologistas que acompanham, se lançar lá uma busca no Google, ginecologia da mulher atleta, começou com esse desafio do Zé. Que legal. A outra coisa que o Zé passa para a gente é a honra de ser brasileiro. Daí ele falou assim, olha, a gente não valoriza uma gota no mar, mas cada brasileiro é uma gota formando oceano que é o Brasil. Então, assim, todos os brasileiros torcem para a gente. A gente sente a força desse oceano. Então, vamos ser brasileiros com responsabilidade. São 2 aprendizagens que eu agradeço a oportunidade e que eu posso externar para vocês. Muito bacana. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Zé. Zé Roberto. Bom, Mirão, eu só tenho que agradecer a todos eles. Eu vou agradecer ao Zé e ao Vagão que estão aqui, mas eu agradeço também a toda a comissão técnica que sempre me apoiou, que sempre me ajudou em todos os momentos, nos momentos de crise, principalmente, nos momentos de dificuldade, que foram os momentos mais complicados e onde eu senti a comissão técnica mais perto e a valorização muito, muito de perto que eles tiveram comigo e o carinho que eles tiveram durante todo o tempo. Sem eles, nada disso estava acontecendo. Eu acho que essas medalhas que nós tivemos, nós trabalhamos muito forte, nós trabalhamos com carinho, com uma dedicação, com uma atitude muito legal, pensando muito nos 200 milhões de brasileiros que estavam ali atrás, nos apoiando, torcendo, sofrendo por um povo, por uma bandeira. Então, esse sempre foi o nosso lema, de fazer o nosso melhor, de entregar o nosso
nosso melhor, enquanto nós estivermos na comissão técnica da seleção nacional, que para a gente tem um significado muito grande. Então, a todos que estão nos ouvindo, meu muito obrigado. À comissão técnica da seleção brasileira, que são meus braços e minhas pernas, meu muito obrigado. A minha gratidão é eterna. A você pela oportunidade de a gente estar conversando aqui com todos que estão nos ouvindo. E até breve, né? E torçam pela nossa seleção aí na Olimpíada de Tóquio, que nós vamos precisar muito da energia de todos vocês. Meu muito obrigado. Obrigado. Germano, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos. Parabéns, professor Miron, por reunir esse time fantástico, por proporcionar aos nossos alunos essa experiência incrível também. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Zé Roberto, que eu tive o prazer de conhecer em Osasco, 2004, quando eu ganhei essa camiseta. Está comigo, comigo há 16 anos. Muito obrigado, gente. Pessoal, muito obrigado. Foi muito prazeroso. Aprendi bastante, continuo aprendendo. Pode ter certeza que São Carlos torce muito por vocês. Não é só a gente, não. São Carlos inteira torce muito para vocês. O Zé Roberto deixou um legado muito grande aqui em São Carlos. O pessoal gosta muito dele aqui e a gente torce para a seleção em qualquer hora, nos bons momentos, nos momentos ruins. A gente está sempre torcendo muito, porque a gente sabe do trabalho que vocês fazem, da qualidade do trabalho que vocês fazem, né? Então, isso para a gente é importante. E a gente não tem nenhum pingo de receio de trazer vocês para estar falando para os alunos, porque a gente sabe que vocês falam a língua da ciência, vocês trabalham dentro desse aspecto super importante. Então, a gente fica muito feliz de trazer coisas que vão ao encontro daquilo que a gente sempre procura passar para os alunos, né? Então, eu agradeço de coração a todos vocês. Obrigado pelo esforço. Foi uma surpresa muito legal. Fiquei muito feliz, né? Eu não sabia se você ia conseguir participar um pouquinho com a gente ou não. Zé Elias, sempre, puxa, muito obrigado. Sensacional. É sempre bom ouvir o que você fala, os seus ensinamentos. Então, obrigado de coração. Vagão, você é uma pessoa sensacional, um coração muito grande, entendeu a minha solicitação. O Zé não podia ter dado uma indicação melhor. Então, fiquei muito feliz da sua presença. Agradeço imensamente aos três pela presença e por ter oportunizado essa chance da gente estar ouvindo vocês sobre voleibol, sobre a seleção brasileira. Muito obrigado de coração. Pessoal, então, boa noite a todos. Foi um prazer e espero que em breve a gente possa fazer alguma coisa presencial, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado, abraço. Abraço.